Tá, olha só. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco de Quadriga aqui de hoje, tá? Mas é o seguinte, então só continuando de onde a gente estava, nessa primeira parte da aula eu queria chamar a atenção, como eu disse, nos inspirando um pouco na matemática grega, a gente exercitar, pensar nessas operações, pensando no universo das magnitudes de forma separada do universo dos números. Isso corresponde a pensar em operar a magnitude sem medi-las, certo? E o que eu quero dizer medir? Eu quero dizer isso aqui, tá errado isso aqui. Grandezas, certo? Então, quando a gente faz, que é aquilo que a gente, que é a maneira como a gente, na matemática contemporânea, está acostumado a pensar em geometria, é atribuindo números a tudo. Então, eu estava falando dessa defesa da gente se inspirar na matemática grega, é pensar nas grandezas no próprio universo geométrico sem medi-las. Então, quando a gente estabelece uma unidade de medida fixa, tudo vira número. Tranquilo? Certo? E quando tudo vira número, essas operações interiores e exteriores aqui são unificadas. Então isso aqui tudo vira uma única, tudo vira uma única divisão, isso aqui tudo vira uma única multiplicação. Mas quando a gente pensa no universo de números e magnitudes separados, isso são operações diferentes. Tranquilo? Beleza? Resumindo essa primeira parte da aula. Algum comentário ainda sobre isso? Certo? Vocês acharam super legal o nosso teorema fundamental do cálculo? Eu acho foda. Beleza? Alguém tinha pensado em termos assim? Não. Nunca tinha perguntado isso. Eu tinha pensado exatamente aquilo que tu falou. O que tem a ver as tangentes com a área? Isso é uma coisa dessa. Nossa, eu queria inventar alguma coisa bem simples. Então, depois nós vamos voltar a falar disso, tá? Mas o que eu quero falar agora, falar um pouco da definição, por quê? Um conceito. Então, voltando a esse quadro aqui que a gente falou lá desde a primeira aula do curso, tá legal? Uma maneira de pensar nisso é o seguinte, esse caso comensurável do problema de medir coisas, na matemática contemporânea, a gente pode pensar que isso leva ao conceito de número racional, tá certo? Essa ideia de comensurabilidade, na formulação dos gregos, ela de certa forma corresponde ao conceito de número racional que a gente tem hoje, tá tranquilo? É importante observar nesse momento que eu estou falando corresponde, mas é preciso que nós tenhamos cuidados para não ser anacrônicos, né? Que é aquela coisa que a gente já falou aqui muitas vezes, né? Ou seja, qual é a questão, assim, que diferencia muito a maneira de nós pensarmos em geometria dos gregos? É que os gregos não faziam essa passagem necessariamente, quer dizer, eles pensavam nas grandezas intrinsecamente, sem medi-las necessariamente. Tá legal? Beleza? Então, essa não medição, essa não associação de uma unidade fixa, tranquilo, é que meio que distingue a nossa formulação contemporânea em termos de números racionais e irracionais e a formulação de comensuráveis e incomensuráveis. Tá tranquilo? Tá claro isso? Certo? Então, o que é importante pensar nisso? É evitar aquele pensamento que a matemática grega era uma versão mais atrasada da matemática contemporânea, ou que a matemática mesopotâmia ou egípcia era uma versão mais atrasada da matemática grega, né? Então, isso eu recomendo, vocês já devem conhecer o livro da Tatiana, que fala exaustivamente sobre essa questão de desconstruir essa visão anacrônica que prevaleceu muito tempo na história da matemática tradicional. Tá tranquilo? Certo? E essa visão anacrônica, ela leva também, que é uma coisa que a Tatiana do livro
questiona bastante a ideia da chamada crise dos incomensuráveis. Então, a chamada crise dos incomensuráveis que seria o quê? Seria basicamente gerada pela ausência de um conceito de número real, a grosso modo. Então, essa visão da matemática grega, ou seja, da ideia de magnitude incomensurável como uma crise, é uma visão da matemática grega da ótica da nossa matemática. Então, para entender a matemática grega, a gente tem que pensar nas suas próprias práticas, nos seus próprios objetivos, nos seus próprios padrões. Tá legal? Então, a questão qual é a diferença, assim, muito a grosso modo, entre comensuráveis e incomensuráveis, e número racional e número real? É que para eles, isso não eram números. Tá legal? Então, a gente formula esse problema da incomensurabilidade por meio do conceito de número real. E para eles isso não era número. Mas o que não significa que era uma crise para eles lidar com essa ideia. Eles lidavam com essa ideia de uma maneira que é situada no seu próprio contexto e nas suas próprias práticas. Tá claro isso aí? Beleza? Tiago, vai falar um pouco. Tranquilo? Aquele livro dos elementos fala de segmentos mensuráveis. Então, fala. Sem nenhum problema. Sem nenhuma crise. Sem nenhum problema, exatamente. Isso aí. Então é isso, na verdade eu estou falando isso citando outras pessoas, porque eu nunca li, a não ser por pequenos trechos, mas nunca me debrucei assim, de estudar os elementos na sua versão original. Mas exatamente não há nenhuma evidência histórica nas fontes primárias que tenha havido uma crise na matemática grega. Essa crise é um olhar renascentista sobre a matemática grega. Então, eles falam, eles operam lá com os incomensuráveis sem ter nenhum problema. É uma formulação internamente consistente que não há nenhum indício de ter gerado nenhuma crise. Tem até aquelas lendas que os Pitagóricos foi jogado no mar, não sei o que, mas sabe, mas que é tudo lenda isso aí. Beleza? Tranquilo? Não sabe não? Eu nem sei direito também, é uma história meio cara, que um discípulo dos Pitagóricos foi jogado no mar, porque ele revelou ao público que existiam magnitudes incomensuráveis. Se fosse verdade, seria alguém saiu contando para as pessoas aleatórias que esqueceu uma moto. É meio isso aí. Beleza? Então aqui, vamos pagar isso aqui que eu vou te falar. Cara, você tem noção do quanto tempo eu demorei pra entender. Eu assisti o Down inteiro, acho que só no final que eu entendi. O quê? O Down, eu tava falando aqui, ela falou tipo o Down do Dani, porque você sabe, não pode falar pra ninguém. Aí eu só falei, a gente tá pagando fácil. Olha esse filme. Foi horrível, cara. Não, o filme é ótimo. Mas eu me senti muito mal. No final, quando eu percebi as coisas, eu fiquei assim, gente, eu sou muito lenta. Tipo, eu já fui meus amigos, eu tempo de demorado pra conseguir entender. Eu não vou dar spoiler, né? Que vai assistir. E todo mundo entende na primeira vez que aparece espancado no trabalho. Na real, eu nunca vi tudo da luta, assim, eu só sei que é. Jura? Que bom, então eu revelei a coisa, entendeu? Agora é pra ver, é muito bom. Não acredito, mas É muito bom você estiver vendo. Pô, é bem legal esse filme, eu gosto do Clube da Luta. Confia. eu tenho um pouco de medo. Não, você nem assiste, vai. Mas olha só, vou para um pouquinho. Então, aqui, agora eu quero falar uma coisa, só recapitular uma ideia que a gente já falou dele também desde a primeira aula do curso. Que quando a gente passa dessa noção, vamos dizer assim, concreta de contagem, a grosso modo, por uma ideia abstrata de número real, a gente tem um passo de abstração, né? Lembra que a gente falou também já bastante isso, que essa ideia de abstrair em matemática tem a ver com desconsiderar. Então a gente fala que o número natural é um conceito abstrato porque ele desconsidera a natureza daquilo que está sendo contado. Tá tranquilo? Beleza? Tá? Então ele é abstrato nesse sentido que ele desconsidera a natureza, né? E tem a ver também, que a gente já falou, com aquela definição de Cantor, de cardinalidade, que a cardinalidade é o que sobra de um conjunto quando se abstrai a ordem e a natureza dos elementos. Então essa ideia de partir de uma ideia concreta de
contagem no conceito abstrato matemático de número natural. E o que permite essa abstração é uma ideia de bijeção, uma ideia de correspondência 1 a 1. Tá? Porque a gente cria um rótulo, por exemplo, 5 para rotular todos os conjuntos, um rótulo abstrato 5 para rotular todos os conjuntos com 5 elementos, né, que tem entre si uma correspondência 1 a 1. Tá tranquilo? Tá beleza? Isso a gente já falou isso, tá? Estou só repetindo, tá? Por que eu estou repetindo? Porque eu quero fazer uma analogia aqui ao falar que uma maneira de pensar é pensar que essa ideia de magnitude comensurável e incomensurável, ela pode ser abstraída no conceito de número racional e real. Tá legal? Beleza? E aí não é mais uma ideia de contagem, porque a gente tem uma unidade fixa a priori, né? Mas, qual é a ideia que permite fazer essa passagem de abstração? Quer dizer, eu quero sair de uma ideia, eu quero partir de uma ideia de magnitude comensurável com um conceito matemático de número racional, beleza? E aqui, para um conceito matemático de número irracional, tá? Tá tranquilo? Mas qual é a ideia matemática que permite fazer essa passagem? Ou seja, eu vou criar um objeto número racional para representar uma família, vamos dizer assim, de grandezas comensuráveis, quer dizer, de pares de grandezas comensuráveis, tá legal? Ou seja, eu vou dizer, por exemplo, que eu vou botar aqui assim, ó, por exemplo, um exemplo bem bobo, tá? Mas só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Certo? Não, esse é muito bobo, vou botar um pouquinho assim. Beleza? Tranquilo? Certo? E esse aqui. Tá tranquilo? Certo? Tá? Então, olha só, eu de propósito, eu coloquei no quadro grandezas que estão sendo comparadas entre si, mas elas são de espécies de naturezas diferentes. Aqui eu estou comparando comprimento com comprimento, aqui eu estou comparando área com área. Certo? E não sei se deu para entender, mas eu estou colocando que uma é 1,5 vezes a outra. Tá tranquilo? Beleza? Tá? Então, no caso aqui, essas duas grandezas, entre si, elas são comensuráveis. E essas duas entre si também são comensuráveis, concorda? Essa com essa eu não posso comparar, mas essas duas entre si são comensuráveis e essas duas entre si são comensuráveis. Qual é a ideia de grandeza comensurável? É quando a razão entre elas, e os gregos tinham uma teoria de razão e uma teoria de proporção, é quando a razão entre elas pode ser expressa por meio de uma razão entre números. Entendendo números no sentido grego, que seria número natural, essencialmente. Tranquilo? Certo? Então, qual é a razão entre números que expressa a razão entre essas grandezas aqui? Qual é a razão? Quais são os números? 3 meios, concorda? Então, quando eu escrevo, vou botar até assim, naquela anotação que se usa aí, vezes de razão, né, sei lá. Beleza? Tipo, 3 está para 2. Eu quero dizer que essa grandeza cabe dentro da outra tanto quanto 2 cabe dentro de 3. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Ju, não? Ah, não, não. Ah, certo. Tranquilo? Então, com isso, eu posso fazer um passo de abstração também, que é o passo de abstração que a gente faz na matemática contemporânea. Eu posso dizer que o número 3 meios, que a gente inventa o número racional 3 meios, é um número abstrato que representa tanto a comparação desse comprimento com esse comprimento, quanto a comparação dessa área com essa área. E é abstrato porque é o mesmo número 3 meios que a gente usa para expressar tanto uma comparação de comprimento com comprimento, quanto uma comparação de área com área, poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser também um outro comprimento grandão com o outro aqui, concorda? Também seria o mesmo número abstrato 3 meios. Tá beleza?
Tá certo? Tranquilo? Então, qual é a ideia matemática que permite esse passo de abstração? Assim como aqui eu tenho a ideia de bijeção ou de correspondência 1 a 1. É uma ideia de proporcionalidade. Tá claro? Tipo assim, é uma ideia de dizer esse segmento cabe dentro desse tantas vezes quanto esse quadrado cabe dentro desse retângulo. Tá beleza? Isso é uma ideia de proporcionalidade. Então o que eu tenho aqui, eu vou colocar nesse quadro aqui. Tranquilo? Ficou claro isso? Não estou falando rápido pra caramba, todo mundo está viajando. Hein? Eu estou falando meio rápido. Tá. Sim, eu achei que Tá. Tá de boa? Sim. Não, tá rápido. Tá. Então vamos lá. Olha só. Qual é a analogia que eu estou querendo estabelecer? Estou querendo estabelecer o seguinte. Por que eu digo que é assim, número 5? O número 5 representa 5 pessoas e 5 cadeiras. Concordo? E por quê? Então, por que o número abstrato 5 é o mesmo objeto matemático 5 que representa 5 pessoas e 5 cadeiras? Como é que eu posso identificar que é o mesmo número 5? Porque eu posso estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre 5 pessoas e 5 cadeiras, concorda? Beleza? Então, a ideia matemática que me permite abstrair o número 5 como sendo o mesmo rótulo para 5 pessoas e 5 cadeiras é uma ideia de correspondência 1 a 1. Beleza? Certo? Tá? Analogamente, qual é a ideia que me permite rotular o número 3 meios? Vamos pensar assim, que seria o valor da medida desse segmento maior. Se esse segmento aqui é usado como unidade, seria 3 meios, concorda? Da mesma forma, o valor da medida desse retângulo, faz de conta que é um retângulo, se esse quadrado fosse usado como unidade, seria o mesmo 3 meios. Tá legal? Por que é o mesmo 3 meios? Que é o mesmo número abstrato 3 meios. Uma maneira de pensar, de justificar assim, essa ideia de ser o mesmo objeto abstrato 3 meios é que isso aqui está para isso, assim como isso está para isso. Beleza? No sentido de que isso aqui, o número de vezes, certo? Que isso aqui cabe dentro disso, que é 1 vez e meia, certo? Que eu divido ele em 2, ele vai caber 3 vezes, essa metade dele. A mesma coisa vai acontecer aqui. Tranquilo? Então, essa é uma ideia de proporcionalidade. Tá? Que é assim, embora sejam coisas, sejam grandezas de naturezas diferentes, eu posso reconhecer uma proporcionalidade entre elas. Tá legal? Beleza? E essa proporcionalidade que eu reconheço entre elas, eu posso usar essa ideia de proporcionalidade para dizer que isso está para isso, assim como 3 está para 2. Da mesma forma, isso está para isso, assim como 3 está para 2. E aí, melhorou? Sim. Quem mais? Beleza? Então por isso que eu botei proporcionalidade aqui nesse quadro. Tá legal? Certo, Luísa? Isso daí é para justificar que são números racionais. Dos números irracionais, boa pergunta. Mas dos números racionais, tá ok? Essa ideia? Tá? Para os números irracionais, vai ser a mesma coisa, só que eu vou ter que, por exemplo, usar um processo de exaustão, entendeu? Que é um processo, assim, basicamente de limite, assim, um processo de aproximação. No caso dos números irracionais, aí tem várias maneiras de abordar, né? Que os gregos usavam uma ideia de antifairese, que eu não sei se vocês já viram isso. Eu também não vou falar. Não? Não é que você mostrou no passado, na diagonal? Não. Antifarese é uma parada que você vai botando um dentro do outro. É uma coisa análoga àquele algoritmo de Euclides para achar MDC. Certo? Mas assim, tudo bem. Mas aí seria outro processo, não seria um processo assim tão simples assim. Tranquilo? Mas da mesma forma eu posso dizer que
Posso apagar isso aqui? Pode. Bom, aí isso tem a ver também com o que eu vou escrever agora, que é a definição que é atribuída a Eudoxo, na verdade, de proporção. Tá legal? Essa pergunta da Luísa tem a ver com isso. Mas essa mesma ideia, a gente pode pensar o seguinte. Certo? Desenhei 2 quadrados aí, tranquilo? Tá? Eu vou querer dizer que a proporção entre a diagonal e o lado desse quadrado é a mesma razão entre a diagonal e o lado desse quadrado. Tranquilo? Certo? Só que nesse caso aqui, como a gente já sabe que as coisas são, os comprimentos no caso são incomensuráveis, não vai ser tão simples assim. Certo? Porque eu não vou conseguir encontrar 2 números naturais que representem essa proporção, essas razões. Tá legal? Beleza? Então é isso que a Luísa está perguntando, certo? Então essa pergunta nos leva, na verdade, a isso que eu queria falar, que é a definição de proporção dos gregos. Tá legal? Beleza? Tá? Então, posso apagar isso aqui? Isso aqui pode apagar essa parte aqui? Tá. Então, vou escrever aqui a definição de proporcionalidade. Na verdade, eu vou escrever uma definição de proporcionalidade, como eu falei, é inspirada nos gregos, tá? Por que é inspirada nos gregos? Porque eu não vou escrever tudo retórico, eu vou usar símbolos, tranquilo? Mas tentando exprimir essa ideia, então eu não posso falar que é a definição grega, porque seria também um anacronismo, porque eu estou adaptando essa definição, tá? Então, na verdade, essa definição mesmo, se você for ler como os gregos escreviam, não em grego, porque eu não vou saber grego arcaico, mas mesmo na tradução, ela soa quase como um poema, eu acho, essa tradução, essa definição. Porque ela vai falar assim, quando 4 grandezas são proporcionais. Eu vou recitar primeiro, então, tá? Vou recitar só uma parte dela, porque ela é longa, mas a primeira parte, que é assim, 4 grandezas são proporcionais, serão proporcionais, a primeira para a segunda, assim como a terceira para a quarta, quando sempre que o produto da primeira por um número natural for igual ao produto da segunda por outro número natural, então o produto da terceira pelo primeiro número natural será igual ao produto da quarta pelo segundo número natural. Conseguiram visualizar? Ela não acabou, tá? E eu também estou adaptando. Cadê a colega da física? A colega perguntou no intervalo sobre o portfólio relacionado com o teatro e tal. Pode pegar essa parte aqui. Isso, demorou. Isso aí. Mas serve poesia? Serve obras de arte literárias ou plásticas? Serve poesia, escultura, pintura, qualquer coisa. Teatro. Que tinha que ser cênico ou plástico. Pode ser. Eu botei cênica ou plástica, né? Mas pode ser literária também. Bom, cai cola, a gente sacou de marca de um monte. É que eu botei cênica ou plástica, né? Tá, vou acrescentar. Então, ó. Eu vou te dar um carro, eu não estou trabalhando de cabeça não, eu vou praticar a cabeça com você. Aqui eu já vou começar a cometer heresias, tá? Eu confio na sua posição.
Beleza? Então veja bem. Aquilo que eu recitei agora é assim, 4 grandezas, eu não falei A, B, C e D, tá? Eu estou escrevendo isso aí para a gente conseguir entender, tá? Então, 4 grandezas, calma que não acabou a definição, mais legal vai vir ainda, tá? Certo? 4 grandezas, que é aquilo que eu falei, são proporcionais entre si, a primeira para a segunda, assim como a terceira para a quarta, se sempre que a primeira multiplicada por um número natural, se a primeira for multiplicada por um número natural for igual à segunda multiplicada por outro número natural, então a terceira multiplicada pelo primeiro número natural será igual à quarta multiplicada pelo segundo número natural, tranquilo? Certo? Beleza? E a fala fica assim, porque é aquela coisa matemática retórica, né? Então as demonstrações de grego título, você já há o segmento, era tudo assim, aquele segmento pega aquele, multiplica pelo outro, beleza? Certo? Então fica assim, tranquilo? Tá beleza isso? Ficou claro isso aqui? Então se a gente tentar traduzir isso, já cometendo também um anacronismo, né? A gente tentar traduzir isso para matemática. Bom, primeiro, antes de falar isso, vocês entenderam por que isso aí expressa uma ideia de proporcionalidade? Sim? Beleza? Tá. E essa ideia de proporcionalidade, ela é geral, ela serve para qualquer proporcionalidade, qualquer medida proporcional? O que ela está deixando de fora, essa ideia de proporcionalidade? Os incomensuráveis. Por quê? Porque qual é a ideia de proporcionalidade que está expressa aqui? Qual é a ideia de proporcionalidade que está expressa aqui? Se a gente, como eu falei, se a gente for traduzir para a matemática contemporânea, tá? Seria que A está para B, assim como C está para B, assim como quem está para quem? N está para N. N está para N. Concorda? Beleza? Tranquilo? Tá? Mas isso é a mesma. Isso aqui é dizer que a razão entre eles é um número racional, que é aquele caso que estava escrito aqui do 3 meses que eu apaguei, por exemplo. Certo? Que é a mesma coisa também que dizer, por exemplo, que A sobre N é igual a B sobre N, concorda? Certo? Então, isso aqui seria uma unidade comum, então é um caso comensurável por isso, tranquilo? Se eu dividir A em N partes, vai dar o mesmo comprimento, pensando nesse A e B como comprimento, só para facilitar, tá? Eu tenho um comprimento A e um comprimento B. Se eu dividir A em N partes, vai dar um segmento igual ao resultado da divisão de B por N partes. Então, esse segmento U, certo? Ele cabe N vezes em A e N vezes em B. Então, ele é uma subunidade comum. Concorda? Beleza? Tranquilo? Então, essa definição aí, na verdade, ela está incompleta. Porque ela só dá conta, ela não dá conta desse caso aqui, que eu apaguei também. Beleza? Ela não dá conta desse caso aqui. Por quê? Se eu tentar aplicar, e lembrando também que os gregos aplicavam isso aí por meio de construções geométricas, não era só dando conta, tá? Se eu tentar aplicar isso aqui para esses quadrados, para tentar verificar através dessa definição a proporcionalidade dessa diagonal para esse lado, dessa diagonal para esse lado, eu não vou conseguir. Simplesmente porque eu não vou conseguir achar essa subdivisão. Opa! Beleza? Então, essa definição, do jeito que ela está escrita aqui, que eu vou completar ainda, mas do jeito que está escrita aqui, ela não dá conta desse caso desse quadrado. Essa foi a pergunta do Luiz. Ficou claro isso? Por que ela não dá conta disso ou não? Sim. E aí, como é que o Eudoxo resolveu esse problema? Certo? Quer dizer, essa definição é atribuída a Eudoxo, né? A gente não tem acesso aos escritos originais de Eudoxo. A gente sabe de Eudoxo por meio de Euclides e de outras pessoas, tranquilo? Mas
Euclides atribui isso a Eudoxo. Então, como é que Eudoxo resolveu isso aí? Acrescentando mais 2 itens nessa definição, que é o seguinte: nesse caso, eu não posso, eu nunca vou encontrar isso aqui, Pedro. Não, é só para fechar para entender. Existir não consegue, mas fica, na minha cabeça fica vago. Não consegue porque não existia, eles não trabalhavam com números em correto compasso, eles não conseguiam com reto compasso fazer isso? Não tem nada a ver com reto compasso, não consegue de jeito nenhum isso aí. Sim. Mas aí como é que eles não conseguiam? Por que não conseguiam? Não, eles não conseguiam porque é impossível. Porque ninguém... Não, sim, eu sei, mas como é que... Porque tá vago, tipo assim... Então, a gente... eu não consigo entender quem seria quem ali para poder... Quer falar? É a mesma ideia de proporção. Irracional, só que mas então, sim, mas então, então, na verdade, a gente demonstrou isso na aula passada. Já não estava na aula passada. Mas olha só, que até a Camila tinha pedido para fazer de novo. Isso aqui eu posso até fazer, essa demonstração. Eu vejo a aula. Tá. Então, mas é porque não existe uma... Assim, para eu conseguir, eu só vou conseguir aplicar isso aqui, beleza? Quando existir uma subunidade comum. Porque o que essa definição aqui diz? Ela diz que sempre que existirem números naturais A e B tais que, só que esses números naturais A e B só existirão se existir uma subunidade comum. Então, nesse caso aqui, não existem esses números naturais. Eu posso demonstrar que não existem. Então, não é uma questão de impossibilidade assim, de instrumento. É uma questão de impossibilidade matemática mesmo. Entendeu? É que eu acho que na definição você não colocou que eles têm que ser naturais. Não, Então, aí poderia... sim, mas são naturais. Poderia se aplicar. Vou botar aqui. Entendeu? Certo? Porque no caso, pensando agora com a matemática nossa, no caso do lado diagonal do quadrado, se eu conseguisse esses números, então a razão seria uma fração. Entendeu? Então eu teria que a diagonal seria um número racional. O quadrado tem lado 1, por exemplo. Então não é impossível. Entendeu? Mas tem a demonstração disso aqui. Não, tem como provar que no caso que ele é irracional, né? Eu acho isso. Isso aqui isso aí. 2 vezes aí quadrado. Isso aí, só que na aula passada a gente fez uma demonstração geométrica. Mas seria isso, a impossibilidade é essa. É porque se isso aqui fosse possível, essa razão aqui seria um número racional. Entendeu? Beleza? Tá? Então, nesse caso aqui, aí voltando, como é que... Então, só para a gente se situar, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa definição está incompleta porque ela não dá conta de todos os casos, tá legal? Porque nesse caso aqui, por exemplo, eu não vou conseguir esse número. Concorda? Certo? Então, eu nunca vou conseguir um número que caiba, 2 números que caiba que essa igualdade se verifique, de tal maneira que um caiba no número inteiro diferente no outro. Tá legal? Mas eu vou conseguir isso aqui, ó. Concorda? Certo? Se eu conseguir isso aí, por exemplo, a gente sabe que se eu calcular, vamos chamar isso aqui de A e essa diagonal aqui de B, concorda? Certo? Se eu dobrar esse lado, ele vai ser maior ou menor que a diagonal? Maior. Tá beleza? Certo? A gente sabe disso bem, algebricamente? Algebricamente certo. Eu estou roubando. Tá. A gente sabe disso, mas os gregos demonstrariam isso no meio de uma construção geométrica. Mas eu estou usando o que a gente já sabe. Porque senão a gente fica horas aqui, entendeu? Mas aqui eu estou roubando mesmo, tá? Mas boa pergunta. A gente sabe que eu estou usando o que a gente já sabe, tá legal? Certo? E desse lado de cá, vou chamar isso aqui de C, isso aqui de D. Vai acontecer a mesma coisa. 2C é igual a 2D. Tranquilo? Maior que D. Beleza?
Tranquilo? Certo? Então, o que o Doxo fez? Ele botou isso aqui, ó. Tranquilo? Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, que as grandezas serão proporcionais se sempre que a primeira multiplicada por um número for igual a outra multiplicada por outro número, então a terceira multiplicada pelo primeiro será igual a outra. E a mesma coisa com maior e menor. Tá legal? Certo? Mas repara que essa definição, isso aqui é um processo num certo sentido, é um processo de sanduichamento. Tá tranquilo? Certo? De exaustão também. Por quê? Porque eu estou dizendo que todo número, para todo par de números naturais, Mn, de tal forma que Na for menor do que Nb, eu também vou ter Mc menor do que Nb. E para todo par de números reais, de tal forma que Na for maior do que Nb, eu também vou ser Mc maior do que Nb. Tá tranquilo? E quando isso acontecer, eu vou poder dizer que A está para B, assim como C está para D. Tá beleza? Tá? Isso eu acho difícil de entender isso aqui, mas eu vou tentar traduzir mais uma vez, cometendo um anacronismo para a matemática contemporânea. Tá? O que significaria dizer isso aqui? Tá? Vou tentar, porque eu acho que realmente vai ajudar a gente a entender. O que significa dizer isso aqui? Significa dizer essa primeira aqui, vou fazer assim. Essa segunda linha aqui quer dizer o seguinte, que A sobre B A sobre B menor que N sobre N implica C sobre D menor do que N sobre N. Concorda? Beleza? Tá? E A de baixo implica que A sobre B maior que N sobre N implica C sobre D menor ou maior também que N sobre N. Tá tranquilo? Tá beleza? Tá? Então, repara só, qual é o problema aqui que essa definição está tentando resolver? Eu tenho duas razões, certo? Que eu estou querendo dizer que elas são iguais. Na verdade é isso, certo? Só que a razão A sobre B eu quero dizer que ela é igual, porque isso que é uma proporção, né? Que até fala assim na escola básica, né? Uma proporção, uma igualdade de razões, tá? Então o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo garantir, na verdade, é que essa razão A sobre D é igual à razão C sobre D. Concorda? É isso que eu quero dizer. Sendo que eu não sei se essas razões podem ser números irracionais. Tá legal? Então isso aqui pode ser π, por exemplo. Esse A sobre B pode ser o lado da diagonal do quadrado, ou pode ser o diâmetro e o perímetro do círculo. Tá? Beleza? Então o que essa definição diz? Essas duas razões serão iguais quando acontecer o seguinte: toda fração que for maior do que a primeira também será maior do que a segunda. E toda fração que for menor do que a primeira também será menor do que a segunda. Tá claro? Né? Quer dizer, a tradução disso para a linguagem da matemática contemporânea seria essa. Ficou claro isso? Certo? Porque essa implicação aqui é um para todo, tá? Fala. Nesse caso aí, então, depende de ser uma igualdade, pode ser que é uma proporção. Eu vou dizer que é uma proporção. Entendeu? Quer dizer, na verdade, o que eu estou dizendo? Posso apagar isso aqui?
Olha só, pensando novamente com a cabeça nossa da matemática contemporânea, tranquilo? Esse A sobre D aqui, esse A sobre D e esse C sobre D, certo? Na nossa cabeça a gente entende isso como um número, concorda? Beleza? Tá? Os gregos não entendiam isso aqui como número, mas vamos pensar como a gente pensa, só para a gente poder se situar. A gente entende isso como número, concorda? Beleza? Tá? Então, faz de conta que isso aqui é um número R, isso aqui é um número S. Tá beleza? Certo? Esse número R e o número S eu não sei quem são. São dois números reais. Tá legal? Que eu não sei quem são. Podem ser racionais ou não. Tá beleza? Tá? Então, o que essa definição está dizendo? Está dizendo que se eu vou chamar isso aqui, eu vou querer escrever essas duas coisas aqui numa expressão só, tá? Então, para isso, como eu vou querer usar uma expressão só, eu vou chamar de N1, N2, N1 e N2, tá? Mas porque esse N e N aqui são genéricos, tá beleza? Então, o que essa definição traduz para a nossa linguagem é o seguinte, que sempre que eu tiver beleza? Vê se dá para entender assim. Tá tranquilo? Certo? O que eu estou dizendo aqui, ó? Todas as frações que são menores do que R também são menores do que S. E todas as frações que são maiores do que R também são maiores do que S. Tá claro? Certo? Se isso é verdade, esse número R e S aqui podem ser números racionais, mas eles vão corresponder ao mesmo ponto na reta, porque eles estão sendo sanduichados entre todas as frações que estão à esquerda e todas as frações que estão à direita. Tá legal? Certo? Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é uma maneira de você enunciar uma igualdade entre números reais falando apenas de números racionais. Vê se está claro isso. O moço falou isso aí que eu queria ver. Eu gosto. Quer dizer, é atribuído a ele, né? Só que estudar essa evolução, sabe? Beleza? Em grego se diz epdoxos. Isso não se aplica aos irracionais. Não, isso se aplica aos irracionais. Também. Isso se aplica a qualquer número real. Mas só que para os racionais eu não precisaria disso, porque para os racionais eu posso ter a igualdade. Entendeu? A questão é como eu vou falar de uma igualdade de razões que podem resultar em números irracionais falando só de números racionais. Tá legal? Aí eu já estou misturando tudo, a gente com os gregos, mas a ideia é essa. Tá? E aí, deu para pegar isso? Certo? Então, na verdade, o que eu estou dizendo aqui é pensar com a nossa cabeça mesmo. Tá? Depois eu vou tentar voltar um pouco aqui para a cabeça grega. Eu vou pensar com a nossa cabeça mesmo. Tá? Eu tenho R e S, são dois pontos na reta. Concorda? Que eu não sei que pontos são esses, podem ser qualquer ponto, pode ser racionais ou irracionais, beleza? Tranquilo? E eu estou dizendo que todos os números racionais que estão à esquerda de R também estão à esquerda de S. E todos os números racionais
Então, a direita de R também tem uma direita de S. Tá claro? A única maneira disso acontecer é R ser igual a S. Tá legal? Fala. É o quê? Sim, então é isso, então pronto. É isso aí que eu quero chegar, é uma ideia de corte. É uma ideia de corte. Então, exatamente essa ideia que a gente vai falar agora, que é o chamado corte de DD15. Entendeu? É uma ideia de corte, por quê? Porque eu estou cortando a reta em dois pedaços, um que está para a direita e um que está para a esquerda. Eu vou falar disso já e tem muita aula ainda. Agora a definição de corte de DD15. Ok? Isso, exatamente. Tá? Mas isso aqui, deu para entender que isso aqui se traduz nisso? Tá? Então, agora eu vou falar de corte, DD15 mais. O que eu estou falando? Eu estou usando isso aqui para a gente conseguir atribuir algum sentido a isso, tá? Mas o Eudoxo lá, esse cara, para chegar nisso aqui, ele não pensou assim. Entendeu? A viagem que para mim é muito difícil esse exercício. Como é que o Eudoxo chegou nessa ideia? Que não foi por esse caminho. Porque esse caminho que eu falei aqui usa várias ideias que não eram ausentes na matemática grega, entendeu? Então o Eudoxo chegou nisso aqui por algum caminho geométrico lá, beleza? De perceber, por exemplo, pega dois quadrados, sempre que eu multiplicar um quadrado pequenininho e um grandão, sempre que eu multiplicar o lado por um número no pequenininho e pelo mesmo no grandão, vou ficar maior ou menor que a diagonal. Parado assim, tranquilo? Beleza? Se ligaram que não é certo, que eu também não sei como é. Mas o fato é que, de uma certa forma, essa ideia do Eudoxo, que veio a partir de outro caminho, ela expressa uma ideia de sanduichamento. De uma ideia que é assim, eu quero definir proporções, certo? Algumas proporções podem ser expressas por meio de razões entre números naturais. Beleza? Que é o caso dessa aqui. Tipo, 3 está para 2. Mas algumas não podem. Tá? E aí tem a demonstração da incomensurabilidade que a gente fez na aula passada. Então, como é que eu vou definir essas que não podem? Eu vou sanduichar de um lado e do outro. Tá legal? Eu não posso conseguir um número racional que fique ali exatamente, um número racional não, dois números naturais que caiam ali exatamente naquela razão. Mas eu vou colocando de um lado e do outro e vou, como é para todo, eu vou, todos possíveis, eu vou conseguir uma única possibilidade. É uma ideia de sanduichar. Tá? Beleza? Quer falar? Pode falar. Você já conhece o Thiago, novo professor de matemática, que acabou de ser contratado. Acabou mesmo, tomou posse segunda. Tá? Tranquilo? Beleza? Agora, vou escrever então, já aproveitando o que o Diogo falou, a definição de corte do DD15, que tem exatamente essa ideia. Tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Qual é a ideia? Certo? A ideia é o seguinte, corte de DD15 é uma coisa, é uma construção formal de número real da nossa matemática contemporânea, tranquilo? Então, qual é a ideia? É que é aquilo que a gente já vem discutindo. Eu tenho conjunto, corpo dos números racionais totalmente construídos, sei tudo sobre eles. Tá? Ou seja, eu tenho os racionais munidos de uma ordem, de uma álgebra, de uma ordem, eu sei que é um corpo ordenado. Tá legal? Ou seja, que tem todas as propriedades de corpo, tem uma relação de ordem. Tá beleza? Certo? E agora eu quero inventar um novo objeto, um número real.
Como é que eu vou inventar esse novo objeto? Eu vou pegar os números racionais que já existem, que é tudo que existe até o momento, e vou olhar para os números racionais e vou cortá-los. Tá legal? É isso que eu vou fazer, certo? Bom, vou apagar para começar a escrever essa parada. Pode apagar aquilo lá? Vou tirar foto também, tinha vindo aqui. Alguém tirou foto disso? Quando a gente faz um quadrinho todo organizadinho, dá aquele negócio de carinho. Não, porque depois eu boto surgindo em latex, outra questão. Tá. Melhor do que a gente sabe. Primeiro que fala que não foi. Então, olha só. Qual é essa ideia de corte? Tranquilo? Veja bem, vamos pensar geometricamente assim, ó. A sua pergunta foi qual é ou conhece? Qual é? Mas é uma pergunta retórica, tá? Eu vou falar qual é. Entendeu? Tá? Então, qual é? Quem tá perguntando? Ah, olha só. Então veja bem. Vamos pensar intuitivamente assim, ó. Eu tenho, então para mim, como eu estou construindo os números reais, para mim eu tenho o meu universo, são os números racionais, tá certo? Tá beleza? Tranquilo? Então na verdade o desenho não seria isso, porque a gente sabe que os números racionais, eles não completam a reta. Então, na verdade, o desenho seria uma reta toda esburacada, só que eu não consigo desenhar isso. Vamos pensar uma reta toda esburacada. E da onde vem esses buracos? Eles vêm do seguinte, a gente, na nossa formulação, a gente pensa nos números, vamos dizer assim, para representar medidas, concorda? E a gente já mostrou na aula passada, naquela demonstração lá no final da aula passada, que existe pelo menos uma medida, que é da diagonal do quadrado, para a qual, se a gente usar o lado como unidade, os números racionais não dão conta. Beleza? Ou seja, existem medidas que não, das quais os números racionais não dão conta. Tá? Então, essa reta aí tem pelo menos um buraco. Tá? Mas, na verdade, tem não enumeráveis buracos. Beleza? Certo? Então, essa reta é esburacada. Tranquilo? Aí, o que o Dedekind fala? Como é que eu vou conseguir rotular esses buracos? Como é que eu vou conseguir transformar esses buracos em coisas? Tá? É isso que a gente quer fazer. A gente quer criar um novo objeto, que a gente vai chamar de número real, que tampe esses buracos. Tá legal? Que rotule, de alguma forma, esses buracos. Tá? Então, o que o Dedekind faz? Eu vou pegar essa reta ali e eu vou cortá-la. Cortar mesmo. Tá? Cortar em duas. Assim. Eu vou chegar aqui e fazer assim, ó. Beleza? Cortei. Tranquilo? Aí o que eu observo? Tem duas maneiras de fazer esse corte. Tá? Há duas possibilidades para esse corte. Que é o seguinte, só existe, quando eu falar número agora, eu estou me referindo a número racional, tá? Porque pra gente, nesse momento da construção, só existem os números racionais. Alguma dúvida? Oi. É viagem falar que em qualquer lugar que você cortar é um buraco? Não. É mais provável ser um buraco. É mais provável ser um buraco, mas eu não sei disso ainda. A probabilidade de ser um buraco é 1, na verdade, é 100%. Mas eu não sei disso ainda, mas não necessariamente vai ser um buraco. Pode ser o quê? Pode ser um número. Certo? Beleza? Então pode ser duas coisas, pode ser um buraco ou um número. Tá? Então o que eu vou olhar? Eu vou olhar para o conjunto de todos os cortes.
Tranquilo? Aqueles cortes que caírem exatamente em cima de um número, que na verdade a probabilidade é zero, não importa, mas que caírem exatamente em cima de um número, eu vou identificar esses cortes com os números racionais que já existem. Aqueles que caírem em cima de buracos, eu vou pegar aquele corte e batizá-lo com um novo nome, que vai ser então eu vou batizar um corte de π, vou batizar um corte de raiz de 2, e assim eu invento, nessa construção do Dedekind, os números reais. Ficou clara a ideia? Agora eu vou escrever a formalização. Mas ficou clara a ideia? Beleza? Fala, Gil. Vitor, você está falando de relação direta dos racionais para os reais. Você está falando de racional. Não, vou passar, aí eu chamo de racional, vou construir os reais. Aí eu fala de que irracional, né? Fala direto que seria um número real. Sim, mas pode falar de racional no final, né? Da mesma forma que quando a gente construiu os inteiros, eu construí os inteiros lá, beleza? Aí eu olhei, eu observei que nesses inteiros, alguns podem ser identificados com os naturais, outros não. Então são os negativos, né? Certo? Porque fica sempre aquela ideia na nossa cabeça que quando constrói o real, você soma, né? Você une racional com irracional com o real. Então é uma ideia assim meio... mas essa ideia aparece na construção. Porque eu vou, como eu falei, eu vou pegar todos os cortes possíveis. Alguns eu vou associar com números racionais, outros não. Esses não eu chamo de número racional. Historicamente, por isso que ela processa esse partismo de irracional. Historicamente, tipo assim, por exemplo, os gregos tinham comensurado e não comensurado, né? Agora, historicamente, em que momento surgiu a palavra número racional? Certamente sim. Mas não sei se foi o próprio Dedekind, não sei se foi o próprio Dedekind quem foi, entendeu? Mas o número racional vai aparecer ao longo da construção, entendeu? Beleza? Você pensa em fazer um recorte e não exatamente escolher um número? Porque escolher um número é exatamente o que eu quero. Quer dizer, porque eu quero exatamente usar os cortes para identificar não, para de alguma forma me referir aos números que não existem. Se eu escolher um número, eu só posso escolher os racionais. Entendeu? A questão é justamente essa. Entendeu? Certo? Como alguns cortes vão cair em buracos, então eu vou usar o corte para identificar esse buraco. Então se eu escolher um número, eu vou continuar não identificando esses buracos. Olha só. Vamos apagar esse desenho aqui, né? Então a definição do corte. Tá, então olha só. Então olha só, eu vou escrever a definição de corte. Na verdade, existe mais uma maneira de definir corte, tranquilo? Eu vou escrever a definição que está no livro do Cássio, tá certo? Mas existem outras maneiras de definir, tá? O importante é o quê? É esse desenho aqui que eu apaguei, eu vou botar de novo. O Budinho faz dessa mesma forma, Vitor? Não lembro. Por quê? Não, eu acho que eu peguei desse aí. Não sei se lembra disso aí. Depois eu olho lá. Olha só. Veja bem. Às vezes, a gente se refere a um corte como... bom, primeiro, pegando até a pergunta da Luísa. Eu não posso pegar e falar que o corte é o conjunto todo mundo que é menor ou igual a alguém, por exemplo. Entendeu? Porque esse alguém que é menor ou igual pode não existir. Justamente aí que está o ponto. Tá?
certo? Lembra quando a gente falou de... Quando a gente fez a construção de Z e de Q? E eu falei, quando eu vou construir Z, eu tenho que falar de subtração sem falar de subtração. Quando eu construir Q, eu tenho que falar de divisão sem falar de divisão. Por isso que a gente usa aquelas relações de equivalência A mais D igual a B mais C e AD igual a BC. É uma maneira de falar de divisão usando só a multiplicação, uma maneira de falar de subtração usando só a adição. Tranquilo? Então aqui é a mesma coisa. Tá? Então não vale eu falar é menor ou igual que A, porque esse A que não pode não existir. Tá legal? Beleza? Bom, aí às vezes você se refere a um corte como um par de intervalos, tá? Os que estão para a esquerda e os que estão para a direita. Tranquilo? Só que eu não preciso colocar na definição um par de intervalos, eu só preciso identificar um desses intervalos, porque o outro automaticamente vai ser o complementar dele. Então se eu defino um, o outro estará definido. Concorda com isso? Beleza? Tranquilo? Então eu vou meio que arbitrariamente, na verdade não é arbitrariamente, porque depois tem uma pequena vantagem técnica que daqui a pouco vai aparecer, mas que é técnico mesmo. Mas vamos pensar que é arbitrário mesmo, no momento é arbitrário, que eu vou chamar de corte é esse pedaço que está à esquerda, tranquilo? Mas tanto faz, poderia escolher o que está à direita, também poderia escolher os dois. Mas no momento que eu fixo um deles, o outro está definido. Porque o outro é o complementar dele, tá claro? Certo? Tranquilo? Tá, então, como é que eu vou me referir a um corte? Como eu falei, eu não posso dizer simplesmente o conjunto dos x pertencentes aqui, tais que x é menor ou igual a A. Não posso falar isso. Tranquilo? Então eu tenho que dar um jeito de, na verdade eu vou botar aqui, depois eu explico por quê. Então, na verdade, eu vou dar uma volta para escrever isso de outra forma. Tranquilo? Beleza? Igual aquelas memes que tem na internet, às vezes. Que falam assim, você não pode falar isso, então fala aquilo. Mas o que eu quero dizer é isso, só que eu não posso falar dessa forma. Tá legal? Entendeu? Vitor, pode ver o corte fora. Pode? Demorou. Alguns de memes da aula de análise. Vamos fazer um álbum de memes da aula de análise. Ótimo. Utilizar de futuras gerações. Gente, portfólio, quanto mais coisa porra louca, mais eu vou achar legal. Ótima ideia. Tem vários memes assim, galera. Tem uma muito legal. Depois corta essa parte do vídeo, tá? Tem uma muito legal do Elon, que é aquele... Tem uma foto do Elon assim, e ele fala, eu não tenho culpa se você não acha fácil ver. Botar uma foto dela que o Elon tá assim, tipo... Já viu essa, não? Tem essa mesmo. Então pode fazer memes à vontade. Eu vi um com o último livro que te fez chorar. Aí tem o curso de análise. O último livro que te fez chorar. O curso de análise. Galera, bota aqui um livro que te fez chorar. Análise real. Então, a gente tem que fazer memes também, mostrando que pode haver outra análise, que não te faça chorar. Pode colocar, assim, desconstruindo a aula de análise, entendeu? Mas é super válido fazer memes, tá? Pode. Beleza? Então, olha só. Daqui a pouco eu vou adiantar, aproveitando que a gente está falando disso, eu vou adiantar que, por exemplo, a definição de limite de continuidade, que a gente vai falar já, eu sempre, na minha cabeça, aquilo soa como um samba de partido alto, assim. Não vou explicar porquê agora, que eu não vou, só para criar uma curiosidade. Mas assim, vocês podem fazer esse tipo de associação, entendeu? De coisas. Por isso que eu botei lá aquelas peças artísticas, não sei o quê. Tranquilo? Mas olha só, então continuando aqui, eu quero falar isso de outra forma. É isso que eu estava falando, tá? Então como é que eu vou falar? Primeiro, a primeira condição é que o conjunto. Então esse A, como eu falei, será esse pedaço aqui, beleza?
será a parte que fica à esquerda do lugar onde eu estou fazendo o corte. Tá? Tranquilo? Então, a primeira condição é que eu vou dizer que A é diferente de vazio e A é diferente dos racionais. Ele não é nem vazio nem a reta inteira. Tá legal? Que é uma condição meio técnica, assim. Porque senão, isso, eu tenho que eliminar isso para o resto que eu vou escrever. Tranquilo? Certo? A segunda condição que eu vou botar é assim, que se P pertence, que na verdade é a condição que mais identifica o que eu estou querendo dizer. Se P pertence ao corte e que é menor do que P, sendo que esse P e Q são números racionais, tá? Então, o que isso vai implicar? Deixa eu botar aqui por isso. P e Q pertencentes a Q, P pertence ao corte e Q menor do que P. Então, o que isso vai implicar? Isso. E P, aliás, Q pertence ao corte. Concorda? Tá beleza? Tá claro isso? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo basicamente que ele é não limitado inferiormente, né? Que eu pego qualquer elemento do corte, beleza? E eu pegar um menor do que ele vai continuar, com o corte ele vai daqui para cá, tranquilo? Tá beleza? Tá? Então essa condição é para isso. A outra condição é uma condição que eu vou precisar pelo seguinte motivo. Como eu falei, eu vou querer agora pegar o conjunto de todos os cortes possíveis. Concorda? Alguns desses cortes eu vou associar a números racionais. E alguns eu vou mostrar que não existe um número racional associado. Tá legal? Na verdade, é exatamente como a gente fez nas construções de Z e de Q, lembra? Que no final da construção a gente faz um isomorfismo. Beleza? Então tem N com N barra, então tem um pedaço de Z que é identificado com N, tem um pedaço de Q que é identificado com Z. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar no final dessa construção, eu vou pegar o conjunto de todos os cortes. E eu vou querer identificar um pedaço desse conjunto com os números racionais. Tá beleza? Certo? Então, nesse caso, por exemplo, o número racional 3 meios, ele vai estar identificado com que corte? Como é que é o corte que vai estar identificado com 3 meios? É o conjunto dos x pertencentes aqui, tais que x é menor do que 3 meios, tá tranquilo? Tá certo? Beleza? Agora eu vou escrever isso, no início não podia, agora eu vou escrever isso. Não, pode escrever isso, mas isso não identifica todos os cortes. Entendeu? Beleza? Você pode escrever isso. Só que ao escrever isso tem cortes que ficarão de fora. Entendeu? Beleza? É igual lá no caso das subtrações. Quando eu estava construindo Z, eu posso escrever 3 menos 2, mas não posso escrever 3 menos 4. Então eu posso escrever, mas não dá conta do que eu quero fazer. É isso, entendeu? Olha só. Beleza? Tá? Agora, o que eu vou querer fazer no final? Vou querer fazer um isomorfismo entre os números racionais e os cortes correspondentes. Tá tranquilo? Certo? Então, um isomorfismo é uma bijeção, lembra? Então, para cada número racional, quando eu for construir aquele isomorfismo, eu quero associar um único corte. Tá tranquilo? Eu não quero ter um número racional associado a 2 cortes diferentes. Tá legal? Beleza? Então, para evitar que isso aconteça, eu vou querer escrever uma definição de tal forma que isso aqui não seja um corte. Tá claro? E só com essas 2 condições aqui, tanto esse conjunto aqui quanto esse aqui seria um corte, concorda? Beleza? Porque tanto esse quanto esse vão satisfazer a primeira e vão satisfazer a segunda. Porque a segunda basicamente
ser não limitado inferiormente. Tá claro? Certo? É ser não limitado inferiormente e não ter ninguém de fora também. É mais ser não limitado inferiormente. Mas tá claro que só com a condição 1 e com a condição 2, tanto esse cara quanto esse cara seriam fortes. Tá claro isso? Beleza? Ou não? Esse conjunto aqui satisfaz essa condição aqui. Se eu pegar qualquer Q pertencente a esse conjunto, inclusive o próprio 3 meios, e pegar um Q menor do que aquele Q, esse Q também pertence àquele conjunto. Tá claro isso? Mas nesse primeiro caso, o P não vai pertencer ao corte. Nesse primeiro caso aqui, se você não, nesse primeiro caso, não vai pertencer ao corte. Mas se eu pegar um P pertencente ao corte, esse cara aqui não pertence ao corte. Mas o que a condição 2 está dizendo é, se eu pegar um cara qualquer pertencente ao corte, tipo um meio pertence ao corte, e pegar um cara menor do que um meio, esse outro cara também pertence ao corte. Entendeu? Beleza? Certo? E isso vale tanto para esse aqui quanto para esse aqui. Tá claro isso? Quando você falou que o meio não pertence ao corte, não, pertence. Pertence, mas nesse, não. Mas no do meio aí pertence. Pertence. X menos. O meio pertence a esse corte. Pertence a esse porque o P que eu estou pegando não é o 3 sobre 2. É o 3. Isso. É o meio. Menor do que 3 sobre 2. Isso. Quando é que um número pertence? Quando ele é menor do que 3 sobre 2. No caso 3 vezes pertenceria, pertence menor que ele. Isso. 3 meio não pertenceria. Mas isso é irrelevante para essa condição 2. O que a condição 2 está dizendo é, se eu pegar um cara qualquer pertencente a esse conjunto, que pode ser 0, meio, menos 5, se eu pegar um cara qualquer pertencente a esse conjunto, e pegar um outro cara menor do que aquele que eu peguei, esse outro cara também pertencerá a esse conjunto. Isso vale tanto para esse conjunto quanto para esse conjunto. Tá claro? Sim. Ruído. Beleza? Tá? Então, como eu falei, agora eu vou escrever uma terceira condição para eliminar esse conjunto. Tá legal? Certo? Por que, então, só repetindo? Por que eu quero eliminar esse conjunto? Então eu poderia associar esse número a 2 cortes. Eu quero associar ele a um único corte. Tá? Então como é que eu vou eliminar? Eu vou pegar, eu vou dizer assim, que se eu pegar P pertencente ao corte, então existe Q maior do que P, tal que P pertence ao corte. Tá legal? Certo? Na verdade, isso é assim. Existe P pertencente a A. Tal que P menor. Isso, ótimo. Por isso que eu mesmo queria olhar. Na verdade, tanto faz, mas às vezes de uma maneira ou de outra. Você está olhando o livro do caso? Que é maior que P. Beleza? O outro livro que eu escrevi também servia, mas é porque depende da construção. Então, tá beleza? Então, olha só, essa é a condição que vai eliminar esse cara aqui, que eu estou dizendo que ele só será o forte quando eu pegar, quer dizer, para todo cara pertencente a ele, eu até vou escrever assim. Para todo P pertencente a A, existe um Q pertencente a A, tal que P é maior do que Q, concorda? Ou seja, basicamente, em outra palavra, estou dizendo que ele é aberto em cima. É limitado, mas é aberto. Esse seria o supremo, né? Beleza? Então, isso elimina esse conjunto. Que eu estou dizendo que para todo elemento do corte, eu tenho que ser capaz
de encontrar um outro elemento que ainda está no corte e que é maior do que ele. Para esse cara aqui, se eu escolher exatamente o P igual a 3 meios, isso não vai dar certo. Então, com isso elimina isso aqui. Tranquilo? Beleza? Agora, deixa eu ver a anotação aqui. Olha apagar isso aqui. Vitor, antes de você apagar, me chega uma curiosidade. Onde tudo que você escreveu a implicação do lado vale a razão? Vale a volta. Ah, não, vale a volta. Era só por conveniência? Era só por conveniência. É porque é simétrico. Pois é. Aí eu fiquei tipo, será que é o que eu não estou confirmando? Não é nada. Posso apagar? Essa explicação aqui do Eudoxo foi totalmente roubada, tá? O certo mesmo seria legal seria se a gente conseguisse fazer isso lá, mas aí seria um curso de história, né, praticamente. Seria se a gente conseguisse fazer essas coisas lá na forma de raciocínio lá dos gregos mesmo, tá? Mas eu só roubei para a gente conseguir entender a ideia, né? Porque facilita muito a gente entender a ideia, beleza? Tá? Mas se a gente tivesse mais tempo, ficaria horas com isso aqui, seria incrível, seria bem legal, tá? Beleza? Então, exemplos. Vou fazer exemplos e aí vai acabar a aula, tá? Porque a aula foi muito tensa hoje. Então, exemplos. 1. Seja R pertencente a quê? Certo? Então, na verdade, esses exemplos, eu vou deixar a demonstração disso como exercício, tá? Que está pra caramba. A demonstração é provar que isso é um corte, tranquilo? Beleza? Provar que isso é um corte, tipo, provar que satisfaz aquelas condições ali, tranquilo? Certo? Então, isso que eu falei, se eu pegar um número racional, então qual é a questão agora? Que vai ser importante de eu identificar, por meio desse processo de construção, identificar os números reais. Eu vou primeiro dizer, o que eu estou dizendo aqui? Uma maneira de fazer um corte é cortando num número racional, concorda? Então eu vou pegar um número racional, beleza? Vou pegar um número racional e olhar e colocar todos os números que são menores do que aquele. Vou dizer, isso é um corte. Tá tranquilo? Certo? Só uma observação aqui, os cortes na forma ZGR serão chamados cortes racionais. Tranquilo? Por esse motivo aí. Tá? Uma maneira de fazer um corte é tomando um número racional. Tá? E aí agora, o outro exercício também é chato, também não vou fazer, é o seguinte, a outra parte que eu tenho que mostrar agora é o seguinte, beleza, todo cara dessa forma é um corte. Só que existem cortes que não são dessa forma. Entendeu? Beleza? E esses cortes que não são dessa forma serão aqueles chamados de números irracionais. Legal?
Então, 2. Outro exemplo. O conjunto. Isso aqui também é exercício eu recomendo nem tempo em fazer, tá? Que é mega chato, olhem, tem todo livro de análise tem esse exercício aqui de alguma forma enunciado. O conjunto A. Se eu escrever esse conjunto aqui, ó, que conjunto é esse? x2 menor do que 2. Que conjunto é esse? Não, entre raiz de 2 e raiz de 2. Isso. Entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, na verdade, isso nem seria um corte, porque um corte tem que ser não limitado inferiormente. Então, para transformar isso num corte, eu vou botar isso aqui. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, não posso falar isso ainda. Que conjunto é esse? É o intervalo de menos infinito a raiz de 2 aberto. Concorda? Tá legal? Ou. Desculpa. Segundo mistério. Beleza? Certo? Não posso falar. Isso aqui seria isso aqui, ó. Não posso falar isso ainda porque não existe raiz de 2 para mim ainda, tá? Agora eu não posso falar mesmo. Porque não existe raiz de 2 para mim ainda. Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui é um corte. Mostrar isso aqui é chatão, porque tem vários truques algébricos de desigualdade, não sei o quê. Mas assim, depois vocês olham no livro. É um monte de manipulação de desigualdade isso aqui, tá? É um corte e, além disso, não existe R pertencente aqui, tal que esse A é igual a Z de F. Tá tranquilo? Certo? Ou seja, ele não é um corte racional. Tá beleza? A demonstração disso aqui, a demonstração dessa parte é mais fácil que essa, tá? Porque mostrar que é um corte, como eu falei, é um monte de manipulação de desigualdade. Tá? Aqui, como é que eu mostro isso aqui? Eu mostro que se existisse esse número aqui, ele teria que satisfazer R seria tal que R2 é igual a 2, tranquilo? Beleza? Certo? Se existisse um R tal que esse conjunto fosse isso aqui, certo? Então esse R teria que ter essa propriedade. Ele teria que mostrar isso, tá? Não é óbvio não, tá? Teria que mostrar isso, mas aí a gente já sabe, a gente já deu alguns argumentos aqui para mostrar que não pode existir um número racional com essa propriedade, tranquilo? Aquele argumento lá do MDC, que a gente já viu aqui, beleza? Achou? E a maneira de caracterização dos conjuntos que não é limite, mas lá, onde começa o corte? São os números não algébricos? Não, quer dizer, com essa construção aí eu acho que não, porque repara que essa construção aí é totalmente topológica, entendeu? Ela só olha para os lugares da reta. Mas a gente poderia também, eu não sei de uma construção assim que eu nunca vi, mas poderia pensar numa construção que seria legal também, construir primeiro os algébricos e depois os transcendentes, entendeu? Mas por esse caminho aí eu acho que não sairia. Mas seria mais bacana isso aí, para pensar, né? Fala. Você fala que aí no final é que. Posso ir apagando aquela primeira parte lá enquanto a Camila fala? Isso não é um conjunto, que não é um corte racional. Isso. Mas você precisa falar, é necessário ou não é redundante falar isso, uma vez que você definiu o conjunto A de um jeito que não teria mesmo? Não, porque se eu definisse esse conjunto, vou colocar aqui 4 em vez de 2, ele seria um corte racional. Entendeu? Entenderam a pergunta dela? Esse aqui não é um corte racional, mas não é o fato de eu ter definido diferente que garante isso. Eu poderia ter definido diferente e ter um caminho para reduzir isso aqui a isso. Entendeu? Se eu colocasse 4 no 9 ou 16, eu poderia achar. No caso do 2, isso não aconteceu.
Vou colocar qualquer número primo aqui, eu não consigo. O problema seria a limitação. Não, o problema seria algébrico mesmo. O problema seria que se isso aqui acontecesse, porque esse corte aqui, os elementos deles, os quadrados deles, os elementos são menores do que 2. Então, na verdade, a ideia é essa. Se os quadrados desse conjunto, o supremo desse conjunto é um número cujo quadrado é exatamente 2. O problema é esse. E a gente sabe que não pode existir um número racional cujo quadrado é 2. Entendeu? Mas é o fato de ser 2. Vamos falar, se eu botasse 4, eu poderia reescrever isso aqui. Passaria a ser. Essa é a minha pergunta. Não, é isso, ó. A minha pergunta é essa. Ele não é racional por causa da definição que você deu para o conjunto, né? Se você tivesse colocado uma outra definição daria. Mas por que eu preciso escrever? Aí seria... seria. Mas por que eu preciso escrever isso? Essa informação depois só é válida se eu compacto ela? Ou a segunda parte da informação, ela é óbvia? Não é óbvia. São duas informações. Isso é um corte, são duas informações que não são óbvias e são duas informações tipo diferentes e que as duas são relevantes no que eu estou querendo falar. Entendeu? Beleza? Certo? A segunda não é uma consequência da primeira. Não é uma, são duas coisas independentes. Tá? E o argumento, pro argumento que eu estou querendo fazer aqui, as duas coisas são relevantes. Tá legal? Porque o que eu estou querendo dizer, o meu argumento, na verdade, que eu estou usando esses dois exemplos para esse argumento. Tá? O argumento existe um tipo de corte que pode ser identificado com os números racionais e existe um tipo de corte que não pode. Tá legal? Então, para esse argumento, eu tenho que mostrar que isso aqui é um corte e que ele não é racional. Isso. Entendeu? Beleza? Então, o argumento é esse. Agora, eu escrevi outra coisa ali, mas não vou não, porque a gente vai ter que... Na aula que vem eu vou ter que repetir isso mesmo. Tá? Ele tem supremo, que é o 3 Tá? Então, na verdade, que eu ia escrever isso aí é uma coisa que, na verdade, eu vou ter que escrever de novo no começo da aula que vem, se o Brasil existir semana que vem. É o seguinte, até aqui eu construí, que é aquele mesmo processo, aquele mesmo trajeto que a gente fez na construção dos outros conjuntos numéricos. Que é o seguinte, eu construí até agora R como conjunto. Aí agora quais são as próximas coisas que eu vou querer fazer? Definir as operações de multiplicação, de adição e multiplicação, definir a ordem e no final de tudo mostrar que é um corpo ordenado e finalmente a cereja do bolo, a grande coisa, mostrar que ele é completo. Tá legal? Que a gente vai fazer na aula que vem, que é a grande questão que é, a gente vai chegar na história de corpo ordenado completo. Vocês não veem na aula que vem? Mas tá claro isso? Mas tá claro isso que eu falei? Agora a gente vai fazer aquele mesmo roteiro que a gente fez em outras construções de conjuntos. Operações, ordem, mostrar que é corpo ordenado e ainda mostrar que é completo. Tá?